Olá, boa noite. Eu vou fixar aqui o tema, esperar a Carol entrar para eu chamar ela, para a gente dar início à nossa live. Oi, Fê. Boa noite. Deixa eu ver se a Carol entrou já. Não, ainda não. Oi, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre vegetarianismo. Boa noite, Lilinha. Tá aqui a Carol. Vou convidá-la. Vocês estão me ouvindo? Oi, Carol. Olá! Tudo bem, Dani? Tudo bom? Há quanto tempo? Não é? Quanto tempo mesmo? Faz bastante tempo. E aí, Carol, como estamos de quarentena? Estamos aqui, né? Mas tudo bem, graças a Deus. Todos Também com tô saúde. isso Por que aí importa. também, né? Enclausurada, mas com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre vegetarianismo, né? Que é um tema que a gente nem gosta. Não imagina bem pouquinho. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Gente, Gabi tá dizendo saudade de você. Gabi, Maravilhosa. Sou Gabi, saudade. Assim que acabar saudade. a quarentena, eu volto, se Deus quiser. Estamos de Tô volta, morrendo de medo saudade. dessa pandemia, mas assim, torcendo pra gente É, conseguir a vacinação para todo mundo, né? amém. Carolzinha, então Pessoal eu entrando. vou me apresentar e aí depois a gente vai. A gente já tem algumas perguntas, né? Alguns tópicos aqui. Também a Tudo gente vai abrir anotado. para perguntas, caso vocês queiram tá perguntando aqui, podem colocar aqui também, gente. E a Carol também solicitou perguntas no Insta dela, né, Carol? Foi, abriu uma caixinha lá, o pessoal mandou. Já anotei aqui para a gente falar um pouquinho. Perfeito. Adriana, boa noite, Adriana. Foi minha aluna de Nutri. Maravilhosa. Tá, então vamos lá. Eu sou a Daniela Fiorini, para quem não me conhece, sou nutricionista, atuo na área de nutrição clínica funcional, nutrição materna infantil e vegetariana. Já estou nesse meio aqui há um tempinho, né? E conheci a Carol já tem bastante tempo. E depois a gente se reencontrou, né, Carol, nesse mundo aqui de internet, que eu acho maravilhoso. E a Carol agora vai se apresentar para vocês. Primeiro, obrigada, né, Dani, Ô, pelo Carol, eu nem lhe convite. agradeci por você estar aqui. A minha cabeça, gente, a minha cabeça tá Não, horrorosa, mas mulher, eu muito que grata por você ter agradeço. aceitado o meu convite. Super honrada. Chamou aí um monte de gente maravilhosa. Fiquei super honrada. Eu que Eu agradeço. que fico muito grata por ter vindo. E eu sou a Carol, sou nutricionista, tenho um pós em nutrição vegetariana. É isso, tem um grupo de estudos maravilhoso de nutrição vegetariana. Acho que tem até algumas pessoas aqui do grupo que eu vi que entraram. E é isso. Que bacana, Carol. Essa tua ideia de Ah, montar o grupo foi depois após? foi quando eu comecei a pós, na verdade. Foi? Que eu vi que, assim, na faculdade a gente não estuda muito sobre isso, né? E aí foi mesmo com essa ideia, assim, de unir tanto nutricionistas quanto estudantes que tem essa ideia, esse interesse pelo vegetarianismo e que a gente não tem tanto estudo na faculdade. Aí lá a gente desenvolve. A gente, no início, era mais temas bem relacionados com o vegetarianismo, aí agora a gente está Indo para abordando outros outros temas, né? temas. É, mas é maravilhoso. Ó, falaram aí, a Joamo Genveg. Beijo, Genveg.
Que bom, então. Então vamos lá, vou iniciar aqui com o primeiro tópico, Vamos. certo? E aí a gente vai discutindo a respeito aqui. Vegetarianos têm deficiência de proteínas? Isso é uma pergunta bem capciosa, né? Muitos têm medo de virarem vegetarianos porque acham que vão ter deficiência proteica. E aí, Carolzinha, o que é que tu acha? Pois é, essa, né? Eu até fiz aqui um link para a gente tentar linkar com a outra que colocaram, que as proteínas vegetais são incompletas e Perfeito. vegetarianos têm que comer soja. Certo. Que o pessoal acha, ah, virei vegetariano, né? Preciso comer soja. Então, acho que a gente pode explicar um pouquinho o conceito de por que proteína incompleta, por que deficiência de proteína. Para a gente explicar isso, a gente tem que falar um pouquinho dos aminoácidos. Então, os aminoácidos são os tijolinhos para construir as proteínas. E aí, no reino vegetal, a gente tem, assim, na nossa alimentação, a gente precisa conseguir alguns aminoácidos através dela. E há muito tempo atrás, começou esse mito que no reino vegetal não temos os aminoácidos essenciais em boas quantidades, e aí as proteínas vegetais são incompletas, não são legais. O que acontece é que, na verdade, na alimentação vegetariana, a gente precisa combinar diferentes grupos alimentares para aí a gente conseguir ter todos os Todos os aminoácidos aminoácidos essenciais, essenciais exato. em boas quantidades. E Isso. é simples assim. Então, assim, surgiu esse mito, e De aí a gente fica tentando desmistificar isso, uma coisa que é tão simples, né? Verdade. E antigamente, né, Carol, se falava muito de proteína de alto valor biológico. E hoje em dia a gente já sabe que isso já caiu por terra. Não existe mais isso, né? Justamente o que a Carol falou. A combinação desses aminoácidos que faz a junção perfeita para formar a proteína completa, né? Que seriam esses 20 a 22 aminoácidos essenciais. Tem locais que dizem que são 20, tem locais que dizem que são 22, né? Já ouviu falar nisso, Carol? Sim, sim. Então, assim, o mito, né, da proteína incompleta vem daí. Aí tem a outra dúvida que o pessoal tem, ah, mas eu vou atingir minhas necessidades proteicas só na alimentação à Vegetal. base de plantas, né? Uhum. A gente consegue tranquilamente. O que é muito comum, né, Dani? É assim, na alimentação onívora, a gente exceder muito a nossa necessidade proteica. Então, Isso. a pessoa come de manhã no lanche da manhã, tapioca com 3 ovos no lanche da manhã, um franguinho desfiado, aí no almoço uma carninha, no lanche da tarde mais carne, jantar Isso. carne, ser carne de novo. Então a gente excede facilmente na A alimentação onívora, né? necessidade Assim, proteica, exato. a necessidade proteica. É, Então, e assim, também, né, na alimentação vegetariana, o que a gente não, em qualquer alimentação, a gente não pode definir um alimento por um nutriente. Então, é uma perfeito. salada, a proteína é o frango. As pessoas chamam os alimentos de É nutrientes. cultural, né, Carol, isso. Tipo, dizer assim, ah, eu como uma proteína com a salada, ou proteína com arroz, feijão e a salada, né? Quando, na verdade, a proteína, ela tá em outros grupos alimentares, e aí as pessoas acabam mitando, na verdade, dizendo que a gente só tem proteína como se fosse no grupo de origem animal. E isso não é verdade, né? E a gente acaba tendo que desmistificar muito isso para as pessoas, porque acham que quando você retira as carnes, você não vai ter a proteína, não vai ter a quantidade suficiente e vão acabar definhando, né? Já tive vários termos específicos que pacientes falaram em consultório com relação a isso. E aí é justamente o que você disse, né? Na alimentação vegetariana, a gente tem que juntar os alimentos para que no final, na soma do dia, dê a quantidade de proteínas ideais para você, né? E como a Carol disse, muita gente pensa que a gente precisa de muitas quantidades de proteína, né? Então, assim, para um adulto saudável, um adulto normal, a característica pela Organização Mundial de Saúde é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso.
Então, você pega o seu peso, multiplica por esse valor, vai dar um resultado final do dia de ingestão proteica que você tem que consumir. E aí, tem muita gente que acha que essa quantidade a gente não consegue bater, né, Carol? Só com arroz, com feijão, com as oleaginosas, né, que são as nossas castanhas, com o restante da alimentação, né, o grupo dos cereais, a aveia, né, que a gente usa bastante também. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, com esse excesso de proteínas que pode levar a uma sobrecarga renal, o excesso de proteína em conjunto com gorduras pode levar a uma intoxicação hepática, né? Alteração de perfil hepático. Então, assim, tudo isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente for consumir alimentos, fontes de proteína em excesso, né, Carol? E aí tu me falaste aqui o negócio da soja, que tu queria Sim. linkar. Sim. Porque assim, né? O excesso de proteína é prejudicial, mas a carência também. Então, o que eu costumo falar é que a gente tem que lembrar de comer proteína, porque culturalmente, como você falou, a questão da carne, né? Todo mundo sabe que as carnes são boas fontes proteicas. Quando entra no vegetarianismo, as pessoas às vezes não sabem o que é uma boa fonte proteica. Então, assim como o excesso, né, a carência também não vai ser legal. O que eu costumo dizer é que a gente precisa lembrar de comer. Uhum. Então, tentar nas suas refeições ter uma boa oferta proteica. Um grupo legal para a gente ter proteína é o grupo das leguminosas, que é como a gente falou, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. Aí a soja tem um tofu, tem um leite de soja, tem a soja em grão, soja texturizada. O que acontece é que assim, a soja sim é uma excelente fonte proteica, mas por muito tempo acreditou-se que ou você come carne ou você come soja. Isso. E aí, ou você come feijão ou grão de bico como coisas separadas. Isolado, né, Carol? É. Então era assim, era ou carne ou soja. E não precisa, porque tem gente que eu não gosto de soja, aí vai fazer o quê? Não pode ser vegetariano. Então, então assim, é importante também a gente saber que tem todo o grupo das leguminosas, além de os outros grupos que você falou, a aveia, também tem uma quantidade de proteína em todos os alimentos. É o famoso equilíbrio, né? Que a gente já Isso. tá cansada de ouvir por aí, mas que é a maior verdade que tem. É É. juntando tudo que a gente vai conseguir tudo que a gente precisa. É. E é interessante, cara, eu tô falando aí, negócio, não é, tipo assim, eu não gosto de soja, né? E o restante, né? Acontece muito com as crianças, tem uma fase, às vezes, que elas começam a rejeitar muito o feijão. E aí, por isso que é bom a gente não inserir nessa introdução alimentar delas somente o feijão. A gente tem que inserir também as outras leguminosas, para que quando chegue nessa fase, se por um acaso chegar, né, nessa fase, ela não fique sem consumir as leguminosas, entendeu? Tipo assim, não, essa criança não quer comer o feijão, então vamos comer a lentilha, vamos comer a ervilha, vamos fazer um bolinho de grão de bico, entendeu? Então, assim, é isso, eu tô falando de criança, gente, mas a nossa introdução alimentar pode ser pro resto da vida, certo? Então, a gente pode fazer isso com qualquer idade. E aí é como você disse, eu não gosto de soja, mas tem tantas outras leguminosas, né, que a gente pode estar incluindo na alimentação e você pode ser vegetariano em qualquer fase da vida, né? Mas isso aí é outro tópico que a gente vai falar mais pra frente, certo? Então, eu achei super bacana que você falou aí da soja. Que hoje em dia, Carol, a gente tem muitos produtos, né, derivados de soja no mercado que estão vindo com essa proposta de substituto, né, de carne, com relação a sabor, com relação à textura, né? Justamente para aquelas pessoas que querem deixar de comer produtos de origem animal, substituindo por produtos de origem vegetal, mas sem perder o paladar, né? Sem perder o sabor, a textura, a cor, às vezes, né? Aroma, né? Exatamente. E não sou contra a soja, certo, gente? Não sou contra a É, que tem esse mito também, né? Mas muito. pode comer Pode soja. comer soja, né? Temos muito esse mito. O interessante é que a gente avalie uma soja de qualidade, né? Que não tenha transgenia. E assim, tem vários outros parâmetros que a gente tem que avaliar se a pessoa tem um perfil alergênico ou não, se é
no caso de crianças, né, a gente tem que avaliar se ela já vem com histórico de alergia, se essa é uma criança que foi amamentada, se não foi, que a gente tem que ver uma introdução, tipo, sei lá, por exemplo, de uma fórmula alimentar, né? E aí essa fórmula pode ser de soja ou de arroz, no caso da criança vegetariana, mas lembrando que não existe só a fórmula 100% vegana, porque a gente tem a introdução ou de ômega 3 de origem animal ou de vitamina D também de origem animal. Mas aí, tá vendo que eu me confundo toda? Eu vou colocar mais Mas, coisa. mas eu acho super interessante tu ir adicionando mesmo, porque assim, todo mundo pode ser vegetariano em qualquer fase da vida, ponto. Mas realmente, eu não atendo crianças e gestantes, indico todas para a Dani. E aí eu acho que cabe também você colocar, né, Pronto. como é com criança e gestante. Porque tem também esse mito da proteína com Tem, crianças e gestantes. Como é tem. que faz? O que que acontece? É, com crianças menores de 2 anos, eu não indico a proteína de soja texturizada, porque ela é um produto alimentício, né? Então, a gente está o quê? Fazendo introdução alimentar, e essa criança ela tem que consumir o alimento na forma mais natural possível por conta dos 1.000 dias, né? Então, ela é um subproduto, ela é um produto industrializado, por mais que na composição dela só tenha soja, né? Mas assim, para essa criança menor de 2 anos, eu indico um tofu, eu indico grão de soja, eu indico edamame. A minha filha ama edamame. A Maju, se deixar aqui, ela come o pacote todinho. Eu também adoro. Só é ruim o preço, mas é muito bom. Gosto muito de indicar a soja, mas é aquilo que eu te disse, né? Cada caso é um caso, não é porque é soja que a gente não vai estar indicando para criança. A gente pode indicar tanto para criança, para adulto, adolescente, mulheres na menopausa, né? Enfim, todas as fases da vida, mas a gente tem que ver o que? Individualidade. Nutrição é muito isso, né, Carol? Individualidade. A gente não pode, nem tudo é para todo mundo, né? Nem tudo me convém, que até a Gisela Savioli fala. Não sei se já Tudo posso, mas nem tudo me mas nem tudo convém, me né? convém, né? Exato. Sim. Certo. Aí, fazendo o link, a gente já fez o link dessas proteínas, né? Com relação aos aminoácidos. Então, para a gente ter uma composição bacana de um alimento com quantidade proteica, a gente faria a junção, né, Carol? De quê? De grupos alimentares diferentes. Um bom exemplo é o feijão com arroz, porque eles vão se complementar. É claro, porque assim tem gente também que acha que vou comer só feijão com arroz, tá tudo certo, tô atingindo tudo, tá ótimo. Gente, não tem segredo. É misturar tudo, é um pouco de tudo. De todos os grupos alimentares, porque aí, às vezes também você olha a alimentação da pessoa, não tem uma fruta. É. Então, ok, pode estar ótimo em proteínas, ok, mas e todos os outros compostos? Então, assim, alimentação saudável, vegetariana, a gente está falando do vegetarianismo, né? Apesar de que a onívora também é misturar tudo, é comer de todos os grupos alimentares, todos os alimentos. É claro que vai ter alimento que a gente não gosta. Tipo, eu não gosto de manga nem de maracujá, tenho pavor. Mas ok. Não Então, preciso comer se eu não não gosto, né? preciso. Exatamente. Então, você pode comer vários alimentos. A gente tem aí um universo de alimentos no reino vegetal. E não é porque eu não gosto de algum, eu não gosto de grão de bico, não posso ser vegetariana. Então, a gente comendo de tudo, todos os grupos alimentares, gente, sucesso. É. E é tão bom, né? Tão colorido, o nosso arco-íris, eu acho tão maravilhoso. E o que eu vejo muito, Carol, não sei se acontece isso contigo, mas os pacientes que eu atendo acabam que, assim, por exemplo, no caso de hipertrofia, né? Que a gente tem que aumentar um pouquinho a ingestão proteica para aqueles pacientes que fazem musculação, crossfit, enfim. E aí a gente tem que aumentar, e aí eles ficam com medo. Ai, Dani, mas vai aumentar a proteína e consequentemente também aumenta a quantidade de carboidrato. Eu falei, sim, vai aumentar também a quantidade de carboidrato, mas você precisa de carboidrato, né? A gente precisa de carboidrato para o glicogênio muscular, a gente precisa para ter energia, para os nossos níveis de insulina ficarem ok, para a gente conseguir fazer essa hipertrofia. Então, assim, não tenham medo, gente, de carboidrato. Muita gente está nessa noia aí de carbofobia e acabam que
ficam deficientes em várias vitaminas, vários minerais, levando a compulsões alimentares, né? Então, assim, cada caso é um caso, né, gente? A gente não pode sair falando por aí que carboidrato é ruim, que proteína é ruim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê na internet, se tem embasamento, né, Carol? É, E realmente, a alimentação vegetariana, né, Carol, quando a gente junta, né, faz essa junção, tanto do arroz com feijão, né, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade proteica bacana, mas também vamos ter uma quantidade bacana de carboidrato. Não precisa ter medo, gente. A gente calcula, fica tudo certinho, não tem problema nenhum, né? é. Outra. Só Pode te falar. interrompendo rapidinho, só para gente, para complementar um pouquinho esse assunto que você falou, né? Ah, não vamos sair acreditando em tudo que a gente lê e tal. Realmente, muitas vezes o Instagram acaba confundindo mais do que ajudando. Então você vai rolando um feed, aí você olha em um feed. Não se alimente depois de tal hora, faz muito mal. Aí no outro post de outra pessoa, olha, jejum intermitente até a hora do almoço. Aí desce mais um pouquinho, aí outra pessoa que você segue, olha, carboidrato faz muito mal, cuidado. E proteína em excesso é muito bom. Você acaba ficando sem entender nada, porque aí você não pode comer a partir de tal hora, só pode comer depois de tal hora, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então é realmente a gente filtrar um pouco nossas informações e claro, né, quem posta ter responsabilidade também em postar, porque a gente acaba ficando nessa confusão. A pessoa daqui a pouco não pode mais comer nada. É, Tem que só respirar, e é isso. viver de luz. Hoje a minha mãe Viver de. fala isso. Vamos Pois todo mundo é, viver de luz. pois é, porque do jeito que tá no feed do Instagram, já já a gente tudo à base de luz, né? E eu vejo muito isso, né, Carol, com relação a terrorismo nutricional, né? É uma coisa que eu tento tanto desmistificar isso com os pacientes, com as pessoas, porque a nossa vida já é tão. Vou aqui dar um exemplo meu, né? Tipo assim, minha vida é ser mãe, é trabalhar fora, trabalhar em casa, é cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de Deus e o mundo, e ainda ficar me cobrando por, não, eu tenho que restringir isso, tenho que restringir aquilo por causa disso, por causa daquilo, porque o corpo perfeito tem que ser assim, porque por exemplo, não durmo, as madrugadas acordadas, então assim, eu acho que é uma pressão tão grande que a gente sofre, tanto com relação à mídia, quanto nas pessoas que nos circulam, que a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente deve seguir, né? Então, se você vê que aquele perfil tá te trazendo só coisas negativas, que você fica só se comparando de forma negativa, né? Eu não acho legal você ficar seguindo, né, esse tipo de coisa. Que é que tu disse, a pessoa vai acabar ficando maluca, porque em um perfil diz que tem que fazer dieta cetogênica, no outro tem que fazer dieta flexível, no outro, né? Então, assim, é interessante que você procure uma ajuda profissional para saber o melhor para você, né? Para saber o que lhe convém, o que é melhor para sua realidade, né, Carol? E é interessante que tu trabalha também essa parte, né? Eu me lembro que tu falava na faculdade do Pronutra, né? Era do pessoal do transtorno, não era? Sim. Eu me interesso muito por nutrição comportamental e acho que assim, é a base do nosso atendimento e tem que ser do de todo mundo. E é exatamente o que você falou, o exemplo que você deu, eu concordo muito. Eu acho que nossa alimentação tem que fazer parte da nossa rotina, e não nossa rotina girar em torno da alimentação. E eu só posso fazer isso se eu comer tal hora, e eu tenho que comer isso e isso. E aí eu tô trabalhando ali, mas eu tenho que ir em casa porque eu tenho que comer aquilo. E aí acaba que a alimentação ela é parte da nossa vida. Até a gente morrer, a gente vai comer todos os dias. Tem que ser uma relação saudável, porque senão a gente não Ao tem o que invés da fazer. comida ser sua aliada, ela vai se tornar seu pesadelo, né? A gente Exatamente. acaba vendo isso. Tem muito. é, é, isso vai desde a nossa criação, né? Com relação a essa parte. A gente já saiu do vegetarianismo, já estamos na comportamental. É ótimo. Bom, E aí eu acho que é muito isso. A gente tem que ter uma relação positiva, né? Com a comida.
Eu tenho estudado até bastante mais sobre isso, porque quanto mais eu vejo o mundo das mães, mais a gente tem que se policiar para sermos exemplos para que os nossos filhos não passem por essas coisas, né? Então, acaba que você tem que estudar também essa parte de comportamento, não só comportamento alimentar, né? Mas comportamento infantil para você ser exemplo, né? Certo, então vamos lá, voltando aqui para o vegetarianismo. Então Hum. falamos da soja, já falamos. Daqui uma bacana aqui. Vegetarianos têm anemia, deficiência de ferro, quais seriam os alimentos fontes? Esse daí também é muito comum, né? Quem nunca? Eu já ouvi, olha, tem que comer carne uma vez por semana, porque senão não bate as Se uma vez por necessidades de semana ferro. fosse suprir a necessidade, É, né? como se fosse fazer uma super sobrecarga de ferro e você vai ficar ali. Eu Então, eu acho tão ah, engraçado isso, que assim, existem alguns profissionais, eu atendo muita gestante, né? E aí existem alguns profissionais que, no caso, a minha paciente era vegetariana, é vegetariana, e aí o profissional fala assim, mas você tem que comer pelo menos peixe. Aí eu pego, assim, não vou discutir com o profissional, né? Mas eu vou argumentar com a minha paciente. Eu vou dizer, olha, em tanto de peixe tem tantas miligramas de ferro. Nesse momento atual da sua vida, você precisa de tantos miligramas. Quanto que você acha de peixe que você vai ter que comer num dia? Quando a gente for contabilizar, gente, se for numa carne, se for de carne, a gente tem que comer mais de 1 quilo de boi por dia. Isso numa pessoa, às vezes, numa fase adulta. Agora, tu imagina isso sendo gestante ou lactante. A gente tem uma demanda muito maior de ferro. Então a gente não tem como tirar isso dessa quantidade toda da alimentação, né, em algumas fases da vida, né, Carol? Então a gente tem que suplementar de todo jeito, sendo você vegetariana ou não, você vai ter que suplementar. E nós mulheres em idades férteis, né, nós temos o nosso sangramento, a menstruação. E aí acaba que quando você menstrua e precisa de uma quantidade bacana de ferro, é meio que opostos, né? Então, assim, se na sua família já tem histórico de deficiência de ferro, se sua ferritina já está baixinha, se tem histórico dos pais, né, que tem essa deficiência de ferro, então, assim, seria interessante você avaliar essa deficiência, né, Carol? De ferro como profissional da saúde, porque muitas vezes não só a alimentação vai resolver aquilo, né? Quando a gente chega em níveis de deficiência, aquilo ali é só suplementando, gente. Não adianta você comer 1 quilo de boi que você não vai conseguir absorver aquela necessidade, aquela quantidade que o seu corpo está exigindo de ferro, entendeu? Então, assim, eu falo muito para os profissionais de saúde que eu dou aula, que é interessante que a gente acolha essas famílias, né? E que o que a gente não souber, a gente passe a bola para outro profissional que seja especializado, né, no assunto. Porque não adianta você chegar e falar para uma pessoa, dizer, não, você tem que comer pelo menos peixe, ou então pelo menos carne uma vez na semana. E isso, gente, nós precisamos de ingestão, essa quantidade de qualquer vitamina, qualquer mineral, a gente precisa de ingestão diária, né, Carol? Então, assim, não adianta você comer isso uma vez por semana. Isso não vai te deixar menos deficiente. Não vai. Então, assim, em algumas fases da vida, você vai ter que suplementar. E existem algumas pessoas que já nascem precisando dessa suplementação, né, Carol? Então, assim, ai, Dani, eu sou vegetariana, eu preciso suplementar ferro? Não necessariamente. A gente vai ter que ver os exames, né, Carol? exatamente. Assim como. Não, você falou tudo, arrasou. Assim como quem não é vegetariano, né? Também tem que fazer exames, também está em risco de deficiência de ferro. Então, assim, são mitos que a gente fica meio sem entender Isso. como é que ainda hoje em dia eles estão por aí rolando. Mas que no final a gente vai até falar, né? As maiores preocupações de quem está iniciando.
Mas eu acho que essas lives e nossos posts no Instagram são super necessários por causa disso, porque pra gente é muito claro. É, A gente sabe que vegetarianos e onívoros estão em risco de deficiência de ferro. A gente sabe que uma anemia só vai se resolver com uma suplementação. Que não vai adiantar você comer carne para resolver essa anemia. Muito menos uma vez por semana, porque nossa recomendação é de ingestão diária. Então, para a gente, né, é muito claro. é. Mas eu acho muito necessário essas lives e posts e conteúdo por isso, porque eu já tive essas dúvidas. Sim. Então, pra gente, né, você explicou lindamente, não tenho mais nada a acrescentar. Pronto, mas E qualquer coisa acho que o pode me ponto parar, é viu? Porque esse. eu Não, falo pelos arrasou. cotovelos. E eu acho que, principalmente, né, em gestantes, é onde o pessoal tem mais medo por causa do ferro. Tem, muitos. E aí tem muito medo. Ah, eu sou gestante, eu estou gestante, mas vou voltar a comer carne para suprir minhas necessidades de É. ferro. E Então muitas acontece vezes a muito. gestante, ela nem quer. Às vezes ela nem quer voltar a comer carne. Às vezes ela tá com receio, ou então porque foi uma indicação médica, uma indicação de um profissional de saúde, né? Seja médico, nutricionista, seja o que for, que disse assim: ah, não, você tem que comer pelo menos isso, né? E aí, se você for contabilizar isso, gente, não é às vezes um quinto do que aquela gestante precisa. Né? Então, assim, é bom a gente estudar, né? Eu costumo falar muito que o conhecimento ele empodera. Então, assim, Sim, para tudo na vida, não só para parte alimentar, né? Então, assim, se sim, você quer seguir aquilo, estude, né? Se aprofunde naquele assunto, que você vai se empoderar e vai lhe trazer calma, vai lhe trazer tranquilidade, né? E eu acho engraçado é que ser mãe, eu não sabia que tinha que estudar para ser mãe, né? Eu pensava que era muito esse negócio de, ah, é instinto, vou saber fazer e tal. E, realmente, tem uma parte que é instinto, estou dizendo aqui uma experiência, tá, gente? Acho que tem uma parte que é instinto, mas também eu acredito muito que em tudo que eu já li, já pesquisei todos os dias, né? Isso ali às vezes traz uma calmaria que assim, ai meu Deus, eu não sou a única. Realmente isso acontece com a criança e daqui a pouco vai passar. Então traz uma tranquilidade, né? Traz uma paz. E no vegetarianismo é da mesma forma. Eu vejo muito que os meus pacientes vegetarianos, eles, os nossos, né? Eles entendem muito, eles buscam muito conhecimento, até como uma forma de se defender de que aquela pessoa ali vai criticar, que vai precisar disso, daquilo outro. Então é uma forma dele se defender, ele acaba tendo que estudar mais para argumentar. Acontece isso contigo também, Carol? com certeza, porque a pessoa se estressa quando vem falar, ai, é vegetariano, vai comer o quê? E as proteínas e o ferro. Na alimentação onívora ninguém pergunta, né? E as proteínas e o ferro. Então a pessoa acaba que pensa que ela tem que saber, porque vão perguntar, em algum momento vão perguntar, e ela tem que saber responder. Então, ela acaba estudando mais, o que é ótimo para ela, porque ela vai adquirir mais conhecimento. Infelizmente é por causa disso, na maioria das É, vezes. É porque realmente é uma necessidade para saber responder e não ficar calada ah, é mesmo, e as proteínas. Mas, vantagem, né? Acaba é. estudando mais e aprendendo mais. E se tornando mais tranquila com relação à escolha dela, né? Certo. E aqui com relação ao leite de vaca, o que é que tu tem a dizer? Se ele é essencial para a saúde óssea, quais são os alimentos fontes de cálcio? E eu até anotei aqui para a gente falar de uma pergunta que fizeram na caixinha, que linka com essa, se queijo em excesso faz mal. Aí acho que a gente pode falar, né, que os laticínios, então, leite de vaca, queijo e todos os derivados, são muito conhecidos por serem fonte de cálcio. Então, a gente Uhum. vê as propagandas e a vaquinha feliz e o leite. Então, a gente pensa em cálcio, pensa em leite. Isso, Muito da mídia, né? sim. Só que o que a gente tem que ter cuidado, e essa pergunta vai se encaixar perfeitamente, é porque às vezes a pessoa, quando é ovo ou lacto vegetariano, então consome ovo e consome laticínios, ela acaba excedendo muito esse consumo.
para compensar, porque ela não sabe o que comer, como Uhum. fonte de proteína, como fonte de cálcio, sabe que esses alimentos são fonte, porque a gente vê nas propagandas e tudo. Então, elas acabam fazendo um consumo excessivo. Então, todas as refeições riquíssimas em ovo, riquíssimas em laticínios. E o que pode acontecer é um excesso de gordura saturada. Sim. Super comum. Então, você diminui o seu consumo de carne, que é rica em gordura saturada. Então, ok, legal, você fez uma redução importante, mas aí você pode acabar compensando isso se excedendo em ovo e laticínio. Então, a gente tem ótimas fontes vegetais de cálcio, a gente tem as sementes, gergelim, girassol, dá para fazer um leite dessas sementes e aí acaba concentrando mais o Hum. cálcio. A gente tem o tofu, vegetais verdes escuros. Então, a gente tem vários alimentos ricos em cálcio. E ok, você pode consumir laticínios e ovo e ter uma alimentação saudável. O problema é quando você faz esse excesso para tentar corrigir ou prevenir alguma deficiência nutricional e Isso, acabar se excedendo nas gorduras saturadas. perfeito. Exatamente, concordo em tudo que você disse. E o que eu vejo muito também é que às vezes esse excesso de laticínios, quando você retira, né, as carnes e você acaba tendo esse excesso de laticínios, eu cito muito de alguns pacientes que eles pioram muito de disfunção do trato gastrointestinal, né? Alguns desenvolvem alguma intolerância, uma sensibilidade maior. Acontece contigo também, Carol? Sim, piora de acne, né? A gente sabe que em algumas pessoas o excesso de laticínios pode piorar a acne. Então, às vezes a pessoa piora. Eu atendi recentemente um caso desse, que a pessoa virou ovo-lacto-vegetariana e estava consumindo muito laticínio. E tinha aumentado muito a acne e estava associando a outras coisas. Um suplemento estava tomando, aí fez consumo de whey protein também, que pode piorar a acne. Assim, um consumo muito grande de laticínio, sem entender o porquê da acne, associando com outras coisas. Porque eu nunca Uhum. tive acne, que estranho. E na verdade era só esse excesso de laticínios. Então, pode, pode acontecer, se manifestar, ter várias manifestações. Uhum. A gordura saturada é um só, que a gente está fazendo um consumo excessivo, mas realmente a gente volta lá para o ponto do começo, do equilíbrio, de Exato. não supervalorizar nenhum grupo alimentar, nenhum alimento, mas realmente comer de todos em quantidades adequadas, que você não vai ter problema nenhum. Claro, se não tiver uma intolerância, uma alergia já. Sim, ótimo. E sim, os alimentos fontes já falamos, os substitutos, ok. E se é muito difícil ganhar massa muscular sendo vegetariano, Carol? Essa também é muito comum. Eu acredito que ela é comum por conta do mito da proteína. Também, Então, eu acho todo que eles mundo. associam, né? É. Porque todo mundo associa a ganhar massa muscular a proteína, mas a gente também precisa dos outros, dos carboidratos, por exemplo, que às vezes a pessoa tá ali sem comer carboidrato, super valorizando proteína, sem ganhar massa muscular, sem entender. Mas sim, eu acho que o mito vem, né, dessa questão de que as proteínas vegetais são incompletas. Você não vai atingir sua necessidade diária de proteína. Quando, na verdade, o que a pessoa deveria estar valorizando mais é o treino, é a qualidade do treino. Óbvio Intensificar, que a exatamente. alimentação também, né? Não vou Isso. dizer que é só treinar e tá show. Óbvio que a alimentação também. Mas às vezes a pessoa não tá nem treinando. É. E E às eu perdi vezes massa muscular. faz um treino de endurance e não faz. Endurance, gente, faz, por exemplo, faz um treino de corrida querendo ganhar massa muscular. E não tem como. Né? Para a gente ganhar massa muscular, a gente tem que fazer um exercício de força. Aí entre a musculação, um crossfit, um treinamento funcional, às vezes até pilates, já fiz até um estudo numa época que eu trabalhava num local que tinha pilates, que eu comparei a massa muscular deles, e até o próprio pilates a gente conseguiu um aumento da massa muscular, né? Então, assim, a gente tem que fazer exercício de força para ter esse aumento, em conjunto com a alimentação, né? Não é só um Sim. nem só o outro.
É E o isso, sono Carol. também, né? Às vezes a pessoa tá com sono péssimo Verdade. e, o nosso músculo, a gente precisa de uma noite de sono adequada para ter o De ganho de massa repouso, né? magra, o repouso. Então, às vezes tá tudo bagunçado. A pessoa não tá treinando, a pessoa nunca treinou. Ah, tô perdendo massa magra desde que virei vegetariano. Vamos Cadê descobrir o o porquê, né? Vamos treino? fazer. É, Nutricionista tem muito esse papel, né? De caráter investigativo. A gente senta com eles e vai ali conversando até achar um ponto-chave. Provavelmente isso não vai ser na primeira consulta, às vezes não é na segunda e por aí vai, até a gente descobrir, né? O sim, ponto-chave aí do negócio até dar certo. E sim. aqui outra dúvida se é caro ser vegetariano. Isso aqui todo mundo. É, eu acho que esse mito é muito por conta você tem que comprar uma semente lá da Ásia que é riquíssima em proteína e aí você vai atingir suas necessidades. Eu É. acho que esse mito é mais por conta da indústria mesmo, dos superalimentos super caros que vão Uhum. te dar muitos nutrientes, são essenciais para você. Quando aqui no Ceará, a gente tem vários alimentos maravilhosos que a gente Exato. não Que valoriza. são super regionais, exatamente. Uma coisa que eu costumo dizer para os pacientes é que, assim, os produtos industrializados vegetarianos, aqueles que imitam carne, eles não têm um preço tão baixo, eles Sim, têm um preço elevado, né? Se você for comparar eles com o preço da carne, por exemplo, meio que se equivale ou às vezes até é superior. Por quê? Porque não tem ainda aquela lei da oferta, né, e da procura. Só que com o passar do tempo, acredita-se que quanto mais produtos tiverem, né, maior a procura por aqueles alimentos, a tendência é baixar o valor desses produtos, né? E aí eu falo que, assim, não é caro ser vegetariano. Você comer arroz, feijão e salada, não tem nada de caro nisso, né? Se você for uhum, olhar o preço do quilo da carne, comparar com o preço do quilo do feijão, do arroz, das verduras, dos legumes, não tem como se baterem, né? O da carne é bem mais elevado. E aí, o que eu digo muito para as pessoas é que, assim, é interessante que você coloque a mão na massa, né? Que você vá para a cozinha, que você prepare as refeições, né? Escolha um dia para preparar, um dia você prepara e congela. Porque, realmente, se você ficar pedindo, por exemplo, no iFood direto, você sendo vegetariano ou onívoro, gente, sim. no final do mês, a conta do seu cartão de crédito vai dar alta. E não é necessariamente porque você é vegetariano, né? Mas assim, é interessante que a gente se proponha a fazer receitas aí para cozinha. Ai, Dani, mas eu não sei fazer, não sei cozinhar. Eu digo muito que cozinhar é uma prática que a gente só consegue aperfeiçoar indo fazer, né? Indo Sim. colocando ali a mão na massa. Eu acredito muito que não existe essa, eu não sei cozinhar. Ó, você, na verdade, ou você não quer aprender, né? Assim, tenho preguiça, prefiro pedir iFood, conheço pessoas desse jeito. Mas também tem muitas aquelas pessoas que vão se descobrindo na cozinha, né? Tipo assim, nunca fizeram nada na cozinha, aí começam aos pouquinhos, até depois fazerem grandes elaborações, grandes pratos, aí manda foto pra a Nutri, ai, tá arrasando, que maravilha, né? É bom que a gente estimula isso, né? E eu acho que cozinhar é uma prática, para mim é uma prática terapêutica. Mas assim, é chato você fazer aquela comidinha ali todo dia, aquela rotina e tal. Só que a gente pode fazer em grandes quantidades e ir congelando. Quem congela sempre tem, né, Carol? Sim. É chato a obrigação, né? Mas qualquer Isso, coisa que você vai fazer por obrigação vai ser chato. E cozinhar também. Então, isso. realmente, se todos os dias você tem que gastar um tempão cozinhando, porque tem que fazer aquilo, é uma obrigação, vai ser chato. Mas como você falou, congela, resolvido. E aí já linka para a outra, que é aqui de comida vegetariana é sem graça. É. Quando a gente aprende, né, a cozinhar,
a ter gosto, então, a explorar os temperos, os alimentos, tudo. A gente faz uns pratos e a gente adiciona alimentos que a gente não comia, tipo lentilha. É É, muito difícil uma pessoa onívora comer no dia a dia lentilha. principalmente aqui no Tem, mas Ceará. É. E eu acho que no exatamente. sul as pessoas comem mais até. E tem uma tradição, eu acho que lá no Rio, eu acho, que come lentilha no ano novo, tem prosperidade, não sei o quê, tem umas coisas Sim, assim, né? sim. É, eu acho interessante isso. Um dia desse eu comentei contigo, faz um tempinho, mas o quanto a nossa alimentação fica rica. A gente descobre alimentos que não são caros, né? Se você for parar para pensar, não são caros, mas que você descobre alimentos e faz preparações que assim você jamais pensou na vida. É o que a Gabi está dizendo aqui, o vegetarianismo ele abre um leque no cardápio, né? É muito a gente está muito acostumado, muito engessado a comer somente aquelas mesmas coisas, né? Todos os dias. E o que eu vejo muito no vegetarianismo é que você acaba consumindo, fazendo receitas, fazendo preparações, se interessando por fazer pratos que não são nem daqui, que são de outros países, né? E você acaba construindo uma alimentação muito mais rica, muito mais saborosa, às vezes, do que você comer aquela coisa cotidiana da nossa cultura, né? Exatamente. Você vai descobrindo na cozinha os temperos também. A gente não usa muito tempero na alimentação onívora. Isso, Tipo, temperos diferentes, né? Claro que assim, sal, pimenta do reino, cebola, alho, vai ter, mas temperos diferentes a gente não usa. E aí verdade. na alimentação vegetariana a gente, ai, vamos descobrir o que que combina com isso aqui, vamos comprar e vamos testar, e vai na loja de tempero, e aí compra um monte de coisa. Então, abre realmente um leque de opções. É E uma. ainda te ajuda a economizar. Então, já juntar aí as duas perguntas que a gente recebeu. É, e é engraçado, uma vez eu postei nos. Ah, eu acho que era Zatá. E aí uma moça me falou assim: metade das coisas que tu posta eu não sei nem o que é. Ela não era vegetariana, né? Daí eu falei, eu também não sabia. Até eu comprar, experimentar, né? A gente vai procurando na internet, tem várias receitas, você vai criando, gosto muito de criar. Eu acredito muito em alquimia, né, dos alimentos. Tem coisa que não dá certo com aquilo, mas você vai, ai não deu certo. Não tem problema não, come do mesmo jeito, não se estraga, é a sustentabilidade. Come do mesmo jeito. Aí depois você faz outro jeito, aí fica melhor ainda, depois, né, já adquire ali a técnica e vai assim, vai se aprimorando. Cozinha, eu acho que é muito isso. É você tentar se jogar, não ter medo de errar, porque se errar, não tem problema, come do mesmo jeito, né? E aí Com depois vai certeza. se E vai aprimorando. errar muito. Erra, mulher, erra demais. Eu aqui já errei demais, mas mesmo assim eu comia. Aí depois no outro dia fazia do outro jeito, fazia do jeito mais gostoso. E assim a gente vai indo até a gente adquirir o melhor paladar, né, pra gente. Sim, Aí outra dúvida aqui, Carol, o mito. Se e a vitamina B12, né? O que é que acontece? sim. A vitamina B12, então, em resumo, a gente só vai ter ela no reino animal. Então, as únicas fontes confiáveis de B12 estão no reino animal. Aí, o que que eu vou fazer? Então, se você é vegetariano estrito, que não consome nada de origem animal, com certeza você vai suplementar. Aí já já tu pode falar das fases da vida, que Uhum. aí tu entende melhor do que eu. É, e se você é ovolacto, o ideal é a gente olhar seu exame e sim, talvez, muito provável, traçar uma dose de uso contínuo para aquele mesmo ponto. Você não ficar precisando depender ou de industrializado, que tem B12 adicionado para bater suas necessidades, ou de ovo e laticínios. Sim. Então, vegetarianos estritos, com certeza, ovo lacto, muito provavelmente, para a gente se despreocupar quanto à B12. Uhum. Ia falar alguma coisa da B12, esqueci. Mas aí tu pode falar das fases da vida, se eu me lembrar. Tá, das fases da vida, vamos lá.
gestantes sendo vegetarianas, se for vegetariana estrita, a gente suplementa. Provavelmente, se for um ovolacto também, a gente vai suplementar, porque ela tá... A B12 tem que servir tanto para ela quanto para o feto. Então, tem um cálculo que a gente faz baseado no exame, através de artigo científico, né? Que aí eu sei mais ou menos quanto que a gente tem que suplementar essa pessoa. É característica individual, certo, gente? É muito... Eu sempre faço parte da suplementação através dos exames. Não existe assim, ai, Dani, gestante tem que suplementar tanto, lactante tanto. Não. Tudo é através realmente de exames. O que a gente tem mais um padrão assim, que a gente pode classificar ou não, seria para os bebês vegetarianos. Mas assim, até 6 meses de vida, a nossa orientação é que a gente consuma, o bebê vai tomar o leite materno e o leite materno vai estar suprindo ele de B12. A partir de 6 meses de vida é que a gente entraria com a suplementação, né? Gotinhas de B12. E aí, esse bebê, por exemplo, se a mãe tá com uma quantidade bacana de B12 e continua amamentando, vai ser um tanto X para esse bebê nessa suplementação. Mas se a mãe estava deficiente, de acordo com os exames, se ela estava deficiente, então eu tenho que aumentar a quantidade de B12 desse bebê. Porque por mais que ele esteja recebendo do leite materno, mas o leite materno daquela mãe, aquela mãe estava deficiente. Então, provavelmente no leite materno dela tinha uma quantidade menor. Então, ele precisaria continuar sendo amamentado, além de consumir externamente, através da suplementação, né? E a partir somente de 6 meses de vida. No caso, se a mãe estiver deficiente, antes de 6 meses de vida, eu aumento a dose, coloco doses maiores nessa mãe para que vá tanto para ela quanto aumente a demanda pelo leite materno, certo? No caso das gestantes, da mesma forma, acontece do mesmo jeito. E aí, essa criança, se for vegetariana estrita, vai tomar B12 para o restante da vida, né? Se for uma criança ovo-lacto-vegetariana, a gente vai ter que ficar avaliando os padrões dela, os níveis dela de B12, mas provavelmente também vai ter que estar utilizando, porque o que é que eu vejo muito nos meus bebês ou nas minhas crianças vegetarianas? Eles acabam que não consomem diariamente determinados grupos alimentares que contenham a B12, sabe, Carol? Então, é interessante que, assim, como a gente precisa de uma recomendação diária, é interessante que ainda assim a gente suplemente, né? Mas tudo é individualizado, tudo a gente vê de acordo com os exames, né? E aí essa pessoa vai crescendo. Na fase adulta, se for vegetariana estrita, a gente suplementa. Se eu for volacto, a gente tem que fazer, né? Ver os exames, provavelmente também vai ter que suplementar. Aí entra o quê? Entra as doenças. Por exemplo, se essa pessoa ela toma um antiácido, ela toma um Ozol da vida, né? Ela vai ter uma dificuldade maior de absorção de B12 por conta do fator intrínseco dela que vai estar prejudicado. E aí, o que é que a gente deve fazer? A gente também tem que ver os níveis sanguíneos dessa pessoa e deve suplementar, sendo vegetariano ou onívoro. Eu pego muitos onívoros com B12 baixo, mas provavelmente porque tem alguma dificuldade desse processo absortivo. Às vezes não é nem pelo consumo, é mais pelo processo mesmo de absorção. E acontece que também na senilidade, né, quando a gente vai ficando mais velho, a gente também vai diminuindo esse fator intrínseco. Então é interessante que os idosos suplementem também B12. Isso é uma característica de recomendação da Organização Mundial de Saúde e nem todo mundo faz. E a deficiência de B12, a gente já linkando aqui, né, Carol, o que é que pode acontecer? Às vezes aquela falta de memória, né, que aí a gente pensa assim, eu tô ficando mais velha, né, aí tô esquecendo das coisas. E às vezes não é, às vezes é realmente uma deficiência de B12 ou de outras vitaminas, né, mas a B12 ela é bem característica com relação a foco, com relação a esquecimento, né? Então, a gente tem que avaliar essa pessoa. Gosto de avaliar sempre pelos exames. E aí, dependendo, cada caso é um caso, a gente vê quanto que a gente suplementa para essa pessoa. E também vamos fazendo os testes, né? A gente suplementa uma quantidade X. Aí, daqui a uns 3 meses, a gente refaz o exame. Aí, depois que refaz o exame, beleza, conseguimos uma quantidade boa.
continuamos com aquela quantidade, ou então a gente reduz, enfim, né? Cada indivíduo é diferente, cada indivíduo é único, então por isso que a gente deve atender esse paciente de forma única. Então, nem tudo é para todo mundo, né? É, exatamente. Colocar aqui, até onívoro pode precisar de B12. Era isso que eu ia falar que eu tinha esquecido. Que você até falou também. Que na verdade o exame de B12 a gente deveria pedir para todo mundo, porque às vezes a pessoa, a deficiência não é pelo consumo, pela ingestão dietética, são por outros fatores, fatores de absorção, talvez. Então, é muito comum, às vezes, não nem a deficiência, mas uma insuficiência. Então, em adultos, a gente sabe que o ideal é B12 acima de 490. Isso, ele está E perguntando aqui. muita gente não. Ah, perguntaram? Perguntaram aqui. E quais são os Ah, valores ideais de B12? Já ouvi falar que os coincidência na hora valores que de eu tava. referência, exatamente, bem na hora, dos laboratórios é, na verdade, inferior do que de fato precisamos. Realmente, é o que a Carol disse, né? Hum. Para indivíduos adultos, é interessante acima de 490. Isso também refere-se à criança também. Só que, assim, tanto na gestante quanto na lactante, é interessante que ela fique mais próximo do nível superior, porque ela tem que ofertar B12 para ela, e ou para o feto ou para o bebê após nascido. Então, é interessante que essa gestante ou a lactante, ela fique mais ali para 800 a 1.000, né, de B12. Ah, tá falando aqui telepatia, aí, Carol. Vacina. Foi. É, porque assim, às vezes você não tá com uma deficiência, mas os níveis estão insuficientes, você já pode ter algumas queixas, como você falou, concentração, memória, às vezes até uma indisposição. Então, ideal acima de 490 é muito difícil. Eu não sei você, mas para mim é muito difícil pegar uma B12 acima de 490 até de onívoros. Muito, muito difícil. E assim, tem pacientes que chegam para mim, que eu atendo onívoros, né? E tem pacientes que chegam para mim nem querem fazer transição e nem nada. Aí quando eu vejo lá os exames, quantidade de B12 de 200, 220, 230, e são pessoas que consomem carne, né? Então, assim, o que é que está diferente nessa pessoa que a absorção dela não está sendo ou a absorção não está sendo em quantidade adequada, ou o consumo dela, daqueles alimentos que se dizem ser fontes, não estão sendo, né? Até porque a criação do Brasil, a maioria dos abatedouros são de. Os animais vivem em cubículos, né? Não ficam mais em pastos, né? É bem raro você ver o consumo desses animais de quantidade de B12, né? Até que eles estão sendo até suplementados, né, Carol? Normalmente eles estão sendo criados em escala, né? Larga escala, e acaba que o consumo que seria da grama, dos vegetais, por fonte das bactérias, né? E acaba que está sendo pouco. E aí vem através de ração ou de suplementação, não é isso? Exatamente. Aí É uma hora a live, porque talvez a gente vá cair já já. mas agora tem mais tempo. Eu só não gosto de ir tanto tempo, às vezes, porque eu morro de medo que caia e aconteça de eu não conseguir salvar. Mas vamos acabar que a gente já está na B12. Tem uma É, está pergunta na aqui. última já. Quais as maiores dificuldades que vocês encontraram ao se tornarem vegetarianas? Essa é a nossa última. A última que a gente separou foi qual a maior dificuldade para quem está iniciando, que foi uma pergunta que fizeram na caixinha. E aí eu falei com a Dani para a gente deixar essa aqui por último. Então, a minha e a que eu acho que da maioria das pessoas faz total sentido dessa live são os mitos. Porque a gente fica com muito medo. Então, aí eu vou ter proteína, eu vou ter ferro e AB12 e etc, etc. Então, assim, eu acho que os mitos, para mim, foi uma grande dificuldade e eu acredito que para a maioria das pessoas, porque aí dá um medo, a pessoa se desespera, não sabe o que fazer. Ai, desisto, vou deixar isso aqui para lá, depois eu penso nisso. E tu, Dani? Eu também acho que o mito, também fiquei bem receosa com relação a isso e aquilo que eu disse para vocês, né? Da gente
A Mirella disse que perguntou. Foi E a você. gente ir atrás de perguntas, sempre se questionar, né? Atrás dos porquês das coisas, sempre ir atrás de embasamento científico. E outra coisa que eu acho que é muito. Não que seja difícil hoje aqui, mas há um tempo atrás, né? Hoje já está bem melhor. É a quantidade de oferta de alimentos, porque comer é muito social, né? E aí Sim. você vai com aquela. Tipo assim, você vai para qualquer aniversário, para qualquer restaurante. Hoje em dia a gente já tem, graças a Deus, já temos várias opções, né? Mas antigamente não tinha tanto. E aí acaba que você fica mais restrito até a parte de sair, de ter que ficar, ou levar alguma coisa, ou já sair jantado, né? E aí, isso aí foi uma dificuldade. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem um propósito maior, não sei qual foi o teu motivo, Carol. O meu é por compaixão, né? E eu acho que quando você tem um propósito maior, meio que essas coisas, com o tempo, elas vão ficando irrelevantes, né? É claro que quando você vai para um local, para um restaurante ou para um aniversário, que tem uma opção para você, né? Os olhinhos ficam assim, né? E assim, eu amo demais, porque hoje a gente tem muitas opções aqui, né, em Fortaleza e já temos até em outros locais. A Carol também morou fora. Ai, travou, ai meu Deus. A Carol morou fora Foi, mas também, né, voltou. Carol? E eu também, e assim, lá fora eu não sei onde que tu morou, mas onde eu morei tinha muita opção. Então, assim, eu me sentia assim num paraíso lá. E aí aqui, agora que graças a Deus temos bastantes opções, eu me sinto mais livre, assim, que eu posso fazer. Tipo assim, não tô a fim de cozinhar, vou pedir de tal canto. Tipo assim, você já tá Sim, morta de cansado de cozinhar a semana toda, então no final de semana eu permito, eu ligo, eu peço aqui uma coisa, peço ali outra. E aí eu acho que sim, isso foi uma das dificuldades. sim. A Gabi está dizendo, encontrar uma profissional que te dê segurança, dá muita confiança para permanecer firme nas suas decisões. Gabi é Com certeza. maravilhosa, mãe da flor. A Gabi é uma paciente minha que está gestante. Ela já era paciente. E agora está uma gestante linda, maravilhosa. E é uma das coisas que as nossas consultas são bem de conversa, né? E tem muito isso, de medo, né? Virar gestante tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí é interessante porque a Gabi é uma menina que estuda muito, né? Acho ótimo nossas trocas. Eu sempre aprendo muito com os meus pacientes, né? Eles fazem com que eu estude cada vez mais e foi por isso que eu fui para essa área da materna infantil, porque eu sentia muito eles assim dispersos, soltos, porque eu atendia a gestante e aí a criança, Sim. né? Às vezes a mãe chegava assim, meu Deus, e agora? Eu vou fazer a introdução alimentar do meu filho e a nutricionista quer que a criança coma carne, que ela não vai crescer bem, ou que o médico disse que não pode, né? E aí foi por isso que eu fui estudar cada vez mais essa parte, para atender esse público. Para vegano é bem mais difícil, né? Sim, a gente, Quando. eu acho que tem Oh, mais desculpa te opções interromper. vegetarianas, assim, pelo menos com ovo Sim, e leite, sim, né? com certeza. Quando eu acho que eu devia ter falado no começo da live, mas quando a gente fala vegetariano, Hum, é vegetariano estrito também, no sentido dos nutrientes que a gente foi falando, então das proteínas, do ferro, cálcio. Então, tudo isso, quando a gente falou nutricionalmente, é ovo-lacto e vegetariano estrito. A questão das proteínas também, porque a gente falou muito, vegetariano, vegetariano, mas vale para o estrito também. Teve aqui uma da Mirella, como lidam com paladar infantil. Eu acho que, assim, é muito importante você provar os alimentos de formas variadas. Então, assim, eu pego um brócolis, tu vai poder falar isso muito melhor do que eu. Mas, assim, já quando eu falei demais, pode atendo. falar. Não, você vai falar já já das crianças. Quando eu atendo, tipo, a pessoa, não gosto de brócolis. Ai, como é que tu comeu brócolis? Não, eu peguei, cozinhei ali no vapor e
Peguei o garfo e comi. Experimente, sei lá, fazer um molho, aí coloca o brócolis, o arroz, aí coloca um pouquinho de brócolis. Vai provando em coisas diferentes, em preparações diferentes. Alguma você deve gostar. E aí Sim, você vai começando a adaptar seu paladar. Ou então, como eu disse no começo, tem alimentos que a gente não gosta. E ok, vida que segue, bola pra frente. sim. A gente não precisa gostar de tudo também, né? Não é Sim, porque aquele alimento ele é tão bom, né, de acordo com a composição nutricional dele, que a gente tem que amar aquele alimento ali, não. Realmente não sim. tem essa necessidade. Mas a gente pode, como a Carol falou, né? A gente pode fazer várias formas daquele alimento, várias preparações com aquele alimento para saber se você realmente vai gostar ou não. É o que a gente faz com as crianças, né? A gente oferta de uma forma, se a criança rejeita, aí um tempo depois a gente oferta de outro jeito e por aí vai. É um processo, na verdade, tudo vem da introdução alimentar, né? No caso dos adultos hoje, talvez uma introdução alimentar que não foi feita de uma forma que poderia ter sido melhor, né? Uma forma mais nutricionalmente mais adequada, talvez hoje esse adulto que é conhecido por ter esse paladar infantil não tivesse, né? Mas infelizmente a gente não pode culpar ninguém, né? Os nossos pais eles tinham essa informação muitas vezes de pediatras, né? De adicionar determinados alimentos ou então de liquidificar, sem saber aquela criança, sem estimular aquela criança a gostar daqueles alimentos de forma isolada e depois fazer preparações com eles, né? Enfim, isso é outra história, mas eu Mas é acredito da onde vem, né? Eu acho exato. importante, realmente. A nossa. Tudo está interligado, né, Carol? Eu acredito muito nisso, na nutrição. Nosso corpo é corpo, mente e espírito. E aí, quando você faz uma introdução alimentar um pouco desequilibrada, isso vai influenciar na sua vida adulta, nos alimentos. Não significa necessariamente que essa criança, quando for adulta, ela não vai gostar de determinados alimentos. Não significa isso. Mas é muito mais fácil uma criança que foi apresentada aos alimentos de forma íntegra, né? Ou com preparações mais saudáveis, ela na fase adulta, ela prefira esses alimentos do que guloseimas, entendeu? E aí se dá o baixo índice de obesidade nessas crianças, que a gente estimula tanto essa parte alimentar, nessa fase para que elas sejam adultos saudáveis, adultos sem doenças, sem diabetes, sem hipertensão, sem colesterol alto, né? Porque a base alimentar dos 1.000 dias, que é o que a gente chama, né? Até os 2 anos de vida, desde a barriguinha da mãe, né? Hoje em dia já se fala até dos 1.100 dias, que é um tempo antes de engravidar, aí tem a parte da gestação e depois até os 2 anos. Então, tudo isso vai influenciar na sua vida adulta. Então, assim, ai, Dani, eu tenho um paladar infantil. Mas a gente pode ir melhorando ele, né? Eu tenho pacientes que não consumiam nada de salada. E aí a gente foi aos pouquinhos. Então, por exemplo, não gostava do brócolis, como você falou, não gostava do brócolis normal ou refogadinho ali no alho. A gente adicionava ele no arroz, eu fazia um bolinho com brócolis. Ah, eu não gosto de grão de bico. Eu tenho alguns pacientes que não gostam achei ele macento. E aí eu falo, não, então vamos fazer um falafel, vamos fazer, né, o falafel bolinho de grão de bico, vamos fazer uma tortinha tipo imitando empada, que a massa é com grão de bico e aveia, né? Então, assim, existem várias formas que a gente pode estar brincando com os alimentos até essa aceitação. Mas isso a gente tem que estar aberto a querer testar, a querer experimentar, né? Então, assim, o paladar infantil, que ela disse aqui, né, a moça, falou assim, a gente pode desmistificar ele, a gente pode melhorar ele, né? Até que você se sinta confortável a consumir aqueles alimentos sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa por obrigação. Exatamente. E como você falou, a questão, né, do seu propósito. Então, quando você tem um propósito, seja pelos animais, seja pela sua saúde, seja pelo meio ambiente, independente do que seja, aquilo vai te ajudar muito. Porque, assim, às vezes a pessoa quer ser vegetariana e não come nada, nenhuma leguminosa, nenhuma fruta, nenhuma verdura, mas ela tem um propósito. Ah, é pelos animais. Então, como é que eu vou melhorar isso?
e ela vai se dando a oportunidade. A Fico Dani fica chateada com esse chateada com termo. esse termo. Eu acho que foi do paladar infantil, né, Dani? Que tu falaste? Eu também acho, eu também não gosto, não. Mas infelizmente é o que é conhecido. Como se o paladar infantil fosse sempre ruim, né? Foi É, um, a questão cultural, né? é, foi, na verdade, é um termo cultural, Sim, sabia, Dani? É um termo cultural que enraizou como sim, se criança só consumisse guloseimas, doces, essas sim, coisas, né? Mas a gente está aqui para desmistificar isso e nós seremos, como diz Andréa Frix, nós seremos a mudança dessa geração. sim. E essas lives são boas para isso, né? A gente fala É, aqui de vários temas, nada a ver com vegetarianismo, pois é. que deu E para se interliga, né, todo mundo Carol? aprender muito. Pois, Carol, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu falei pelos cotovelos aqui, eu sei disso. Mas Foi eu gosto demais ótimo. da nossa partilha. A Lilinha, eu quero falar da infantil da Maju. A Maju foi uma que, assim, foi fácil não, viu? Foi fácil mesmo. Foi um dos motivos de eu ter ido também para a materna infantil também foi por causa dela. Mas, assim, outra coisa, a gente já falei isso na live com a Dani até, eu acho. Pois é, muito grata, Carol, pela sua participação aqui. Gostei demais. Assim, gente, se a gente fosse falar aqui de vegetarianismo, a gente ia ficar não sei quantos dias aqui conversando, né, Carol? Travou, voltei. O dia todinho. Ei, Dani, eu que agradeço. Muito obrigada, amei. Como eu disse, né? Eu acho muito importante essas lives que você está fazendo para realmente informar e a gente não entrar naquilo que a gente conversou de um feed bagunçado que a gente não entende, não sabe o que é verdade, o que que a gente deve fazer. Então, esses momentos são muito bons. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Eu todo que mundo aí que agradeço. participou. Foi maravilhoso. Conte comigo. Ainda vai ter mais live que eu vou assistir. Como é que tá aí Vai, a programação? vou ter. Próxima semana a gente vai falar sobre ansiedade com a Nath, uma amiga minha também. Ai, Vai que ser tudo, muito vou bom. Eu estou assistir. trazendo temas assim super variados, porque são coisas que a gente vivencia, né, no dia a dia. Então, eu vou também convidar depois pacientes. Tem até uma aqui maravilhosa, a Nena. Me ajuda demais. Ela de vez em quando me manda uns vídeos assim, Dani, faz assim um vídeo, edita assim. Eu não entendo nada, né, desse negócio de editar. Eu fico pensando aqui. Aí ela me manda vários vídeos para me informar. Vou chamar algumas outras pessoas, sem ser só nutricionista. Eu fiz um agora sábado com a Rafa, a Rancora 20, que a gente montou a mesa. Né? Foi bem legal, foi diferente, não foi só relacionado à nutrição, porque eu acredito muito que assim, o comer, os olhos puxam o apetite. E aí, numa mesa posta super bacana, né? E aí a gente colocar aquele prato ali, faz com que a gente coma mais satisfeita, com mais vontade, né? A gente come muito também Com com os certeza. olhos. Então, acho que você montar uma mesa bacana para, né? E aí, por isso que eu trouxe ela também no sábado. Foi maravilhoso também. A gente teve um feedback bem positivo. Pois, Ai, que Carolzinha, muito bom. grata. Eu vou deixar salva aqui no meu feed, a live. Já tem mais de uma hora. Tô com medo de partir aqui. Pois um beijo, gente. Obrigada por toda a participação de todo mundo. Um beijo e boa noite. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.